gente falou sobre as seletividades, né? A gente falou das seletividades. E a gente tem o que aqui? A gente tem os coeficientes. A gente tem aqui as constantes de Arrhenius. Perfeito? Estão vendo? KD e KU. Então, se ele tem os Ks, que são as constantes de Arrhenius, né, da equação de Arrhenius, automaticamente ele depende da temperatura. Então, basicamente, aqui o que a gente fez? Nós pegamos o KD e o KU e abrimos a equação de Arrhenius, perfeito? Fizemos primeiro o Arrhenius para desejada e o Arrhenius para não desejada, perfeito? Relação entre eles, propriedade exponencial, então ficou E de D menos E de U. Negativo de E de D menos E de U. Então, a sensibilidade com a temperatura é devido à velocidade específica da reação e quem descreve essa lei é a equação de Arrhenius. Então, como caso 3, nós vamos ter o quê? Se a energia de ativação, no caso desejado, for muito maior do que a energia de ativação da reação indesejada, então E de D é maior que o D de U, a minha equação, como se vocês fossem chutando, né, valores de temperatura aqui e vendo a resposta em termos de seletividade. Então, se vocês forem chutando temperaturas, vocês vão ver o quê? Que a curva ela vai ter essa característica. Então, o que vai acontecer? Quanto maior a temperatura de operação, estão vendo? Quanto maior a temperatura, maior vai ser a minha seletividade. Por isso, se a energia de ativação da reação desejada for maior que da indesejada, eu vou trabalhar na reação mais alta possível. Ó, não se esqueçam que é o negativo dessa diferença, perfeito? Por isso que tem que ser desejada menos indesejada, perfeito? Agora, caso 4. O caso 4 vai ser a desejada menor que a indesejada. Então, a curva ela vai ter essa característica. Ou seja, se eu aumentar a temperatura, olha o que acontece. Eu diminuo a minha seletividade. Então, se a minha equação desejada for menor que a indesejada, eu vou trabalhar na temperatura mais baixa possível. Perfeito? Perfeito. E agora? Antes eu tinha A dando U, A dando D, A dando U. Agora eu tenho dois reagentes. Eu tenho o reagente A e B. Perfeito? O que vai mudar? Eu tinha exatamente isso daqui antes, né? Eu avaliei o caso 1, que era só isso aqui. Agora eu vou adicionar esse caso aqui também, né? Do meu alfa, do meu CB, o alfa 1 relativo à equação 1 e o alfa B2, quer dizer, o beta 1 relativo à primeira equação e o beta 2 relativo à segunda equação. Mesma ideia. Desejada. Quem é desejada? Vai ser K1 vezes C de A elevado a alfa 1, C de B elevado a beta 1. RU da indesejada vai ser quem? K2 vezes C de A alfa 2 vezes C de B beta 2, perfeito? Então, eu tenho desejada sobre indesejada. Quem é a relação, né? Da seletividade vai ser RD da desejada, então essa equação aqui, sobre RU da indesejada, que é sobre essa equação aqui, perfeito? Passei o alfa 2 aqui para cima, por isso que ficou alfa 1 menos alfa 2, e passei esse beta 2 aqui para cima, por isso que ficou, né, como se fosse dividindo um pela outra, ficou beta 1 sobre menos beta 2. Perfeito. Então, agora, nós vamos fazer o quê? No lugar de analisar só o alfa, a gente vai analisar o alfa e o beta conjuntamente. Suponhamos que o alfa 1 e o beta 1 são maiores que o alfa 2 e o beta 2. Se esse lado é maior, o C de A e o C de B vai ficar em cima, né, no numerador. O que a gente vai fazer? Para que eu possa
aumentar a minha seletividade, eu preciso aumentar C de A e preciso aumentar C de B, perfeito? E eu aumento a seletividade. O que eu vou fazer? Se eu tenho que aumentar, maximizar a concentração tanto do A quanto do B, esse caso aqui é muito semelhante ao caso 1 anterior que a gente viu. Exatamente igual. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar os inertes da alimentação, exatamente igual ao outro caso, e operar a altas pressões, exatamente igual ao outro caso. Se ele for fase líquida, né? Se não fase gasosa, eu retiro os inertes. Fase líquida, eu retiro também os inertes e os solventes. Mas fase líquida é independente da pressão. Quais os principais reatores? Exatamente os mesmos do caso 1 anterior. Então, são indicados o batelada e o tubular, porque ambos irão iniciar com as concentrações, as maiores concentrações de C de A e C de B no início da reação. Perfeito? Caso 2. Então, agora, caso 2, para quando a gente tem dois reagentes, a gente vai considerar o quê? Que o alfa 1 é maior que o alfa 2, portanto, o C de A vai estar em cima. Mas o C de B, o beta agora vai ser o contrário. O beta 1 é menor que o beta 2. Então, o C de B vai ficar embaixo, né? No denominador. Então, agora eu tenho o quê? Para que eu possa aumentar, né, o meu rendimento, eu preciso o quê? C de A está em cima, então eu preciso aumentar C de A, mas C de B está embaixo, então eu preciso diminuir o C de B. Perfeito? Agora que eu tenho um subindo e um descendo, eu não posso simplesmente utilizar as mesmas condições do caso 1, porque senão eu vou estar maximizando o B também, perfeito? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com reatores diferentes. Então, vamos lá. Se eu quero um sistema no qual C de A seja maximizado, eu posso utilizar um reator semicontínuo. E esse reator semicontínuo, C de A, tem que estar numa maior concentração. Então, aqui dentro do meu reator, eu vou iniciar com C de A puro. C de B tem que ser o menor possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dosar o C de B numa menor concentração, de acordo com a minha necessidade. Então, eu tenho C de A maximizado e C de B dosado numa menor concentração. Esse daqui vai ser um reator semicontínuo. O segundo reator vai ser um reator de membrana, perfeito? Ou um reator tubular com entradas laterais. Basicamente, eu vou ter o quê? Eu tenho que maximizar C de A. Então, o A vai entrar dentro do reator numa concentração maior. O B vai entrar também, mas numa quantidade muito menor, né? Numa vazão menor ou numa concentração menor. E ele pode ser dosado na lateral do meu reator, de acordo com a minha necessidade. Perfeito? Terceiro sistema que pode ser utilizado vai ser um sistema de CSTRs em série. Então, o meu A em maior quantidade vai entrar no meu primeiro reator, vai vir para o segundo, vai vir para o terceiro reator. Então, A em maior quantidade e o B dosado de acordo com a minha necessidade. Então, muito semelhante a esse daqui, porém, aqui eles inserem. Perfeito? Agora, a gente vai ter o terceiro caso. O terceiro caso vai ser muito semelhante ao segundo caso anterior, quando só tinha um reagente. Olha, vejam. Então, vai ser sempre os dois, alfa 2 e beta 2, maior que alfa 1 e beta 1. Portanto, C de A e C de B vai ficar na parte de baixo da equação, inversamente proporcional. Para que a minha seletividade aumente, a minha concentração de A e B deve diminuir. Então, esse caso é muito semelhante lá. Eu vou diminuir a concentração de entrada. Então, eu vou trabalhar com inertes ou operar em baixas pressões, se for fase gasosa. E os reatores, então, são os mesmos reatores de antes. Reator CSTR, né?
Que ele vai sempre aqui dentro trabalhar com a mesma concentração daqui de fora, e a concentração do A, do reagente limitante aqui de fora, é a menor possível, porque ele já passou pela zona de reação. Então, se aqui é 2, aqui dentro vai ser 2. Então, ele já vai trabalhar com a menor concentração possível, apesar de aqui, por exemplo, ter entrado 10 mols por litro. Entenderam? Aqui sai 2, aqui sai 2. Então, eu vou trabalhar sempre na menor concentração. Ou um reator tubular, né, com reciclo. Agora o caso 4. O caso 4, então, ele vai ser o contrário do caso 2. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o A, o C de A, o alfa 2 é maior que o alfa 1, portanto, o A vai ficar embaixo. E o beta 1 é maior que o beta 2. Então, o C de B vai ficar em cima. Então, para isso, para que eu possa maximizar a seletividade, eu preciso fazer o quê? Eu preciso diminuir a concentração do A e aumentar a concentração do B. Então, ele é semelhante ao caso anterior que a gente viu, né? Que os reatores, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser reatores nos quais C de B vai entrar no início da reação e o C de A vai ser dosado aos poucos. Se eu quero, né, também, eu posso utilizar um reator de membrana ou um reator tubular. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com B ao longo do meu reator e dosar né, de acordo com a minha necessidade em uma menor concentração. Então, eu também aumento a seletividade utilizando um reator semi-contínuo com B no início e o A sendo dosado. Ou um reator de membrana ou tubular com entradas laterais. Certo? Vamos resolver um exercício?